A graça e a paz, meus irmãos. Números, capítulo 20, versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Reconheça que a obra de Deus continua além de nós. Queridos irmãos, depois da recusa do Edom, Israel segue a sua viagem e chega até a região do Monte Hor. Ali acontece um momento marcante na história do povo de Israel. Deus recolhe Arão. Arão morre. O primeiro sacerdote de Israel é recolhido. E Deus anuncia que Arão não entrará na terra prometida por causa do episódio de Meribá. Então Moisés sobe ao monte com Arão e com Eleazar, seu filho, e ali ocorre uma transição pública. As vestes sacerdotais de Arão são colocadas sobre Eleazar. E em seguida, Arão morre naquele mesmo monte. O texto é breve, mas profundamente significativo. Ele nos lembra que os servos de Deus passam, mas a obra de Deus continua. Com isso, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que até os grandes servos de Deus são limitados. Deus declara no versículo 24 que nós lemos que Arão será recolhido ao seu povo. Arão havia sido um dos principais líderes da história de Israel. Arão era irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote, o mediador no culto do tabernáculo, e mesmo assim, a sua jornada terrena chega ao fim antes da entrada em Canaã. Observa que Deus permite que até grandes líderes experimentem as consequências de suas falhas para mostrar que nenhum homem é indispensável ou perfeito. Às vezes, somos tentados a colocar a nossa esperança em líderes, em figuras espirituais ou até em estruturas humanas. Mas o texto nos lembra que todos os servos de Deus são temporários. A obra pertence ao Senhor. A segunda lição que podemos aprender é que devemos confiar que Deus continua levantando novos servos. Perceba que Deus ordena que Moisés retire as vestes sacerdotais de Arão e as coloque sobre Eleazar. No versículo 26, o texto diz: Depois despede Arão das suas vestes no monte Hor, e com elas veste a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Isso simbolizava a continuidade do sacerdócio. Deus preserva a sua obra na história, levantando sucessivas gerações de servos. Portanto, a obra de Deus nunca depende de uma única pessoa. Cada geração recebe a responsabilidade de continuar aquilo que Deus começou. Isso nos lembra da importância de discipular novos líderes, de preparar novas gerações, de investir na comunidade de fé, de preparar nossa família para servir ao Reino. A igreja nunca foi construída sobre indivíduos, mas sobre a fidelidade de Deus ao longo das gerações. Por fim, a terceira lição é de que nós devemos lembrar que o povo de Deus precisa honrar aqueles que o serviram. Mesmo depois da morte de Arão, todo o povo lamenta a sua partida por 30 dias. O versículo 29 diz: Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Observe que esse luto coletivo revela o reconhecimento do valor ministerial que Arão exerceu durante tantos anos. Devemos aprender a valorizar, meus irmãos, aqueles que servem fielmente ao Senhor. Isso inclui uma demonstração de gratidão, um reconhecimento do impacto do ministério deles, a honra e dedicação de quem serviu a Deus por muitos anos. A Bíblia ensina que devemos tratar com honra aqueles que trabalham pela edificação do povo de Deus. A morte de Arão também revela a limitação do sacerdócio levítico.
Os sacerdotes precisavam ser substituídos porque eram homens mortais. Mas no Novo Testamento nos mostra algo muito maior. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, nos versículos 23 e 24, lemos que os sacerdotes eram muitos, porque a morte os impedia de continuar. Mas Jesus possui um sacerdócio permanente. Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que nunca precisa ser substituído, que vive para sempre e que intercede continuamente pelo seu povo. Ele é o sacerdote definitivo que garante a nossa comunhão eterna com o Senhor Deus. Portanto, a conclusão que nós temos dessa terceira parte do livro de Números, no capítulo 20, entre os versículos 22 e 29, nos ensina verdades importantes. Primeiro, mesmo grandes servos de Deus são limitados e temporários. Segundo, Deus continua sua obra levantando novas gerações de servos. E terceiro, o povo de Deus deve viver honrando aqueles que servem fielmente. A história da redenção, meus irmãos, não depende de indivíduos específicos. Ela depende exclusivamente da fidelidade de Deus. E essa fidelidade se revela plenamente em Cristo Jesus, o nosso sacerdote eterno. Que o Senhor te abençoe.